Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É muito bom ter a sua companhia. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Chegamos então no conhecido Sermão do Monte. Aqui, Cristo Jesus ensina coisas extremamente preciosas. Eu te convido a ler com muita paciência, com muita calma este capítulo. Quero dividir ele em 3 blocos. O primeiro serão as bem-aventuranças. Depois falaremos sobre o bloco de ser sal e luz do mundo, o impacto que o cristão deve ter no mundo. E por fim concluiremos com a métrica do que ouviram dizer, mas eu vos digo. Cristo Jesus expandindo todo o conceito da lei. Eu quero te convidar então a pegar a tua Bíblia e ler comigo a partir do primeiro verso. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Cristo Jesus apresenta no Sermão do Monte uma métrica que era contraditória ao pensamento da época. Ele traz o conceito do que é mais do que feliz, macários no original, bem-aventurados. E ele começa a expor diversos cenários onde as pessoas olhavam e diziam: não, uma pessoa não pode ser feliz vivendo um quadro como esse. Ele trabalha a ideia de felicidade não como um sentimento, mas como um estado de espírito. Um estado que transcende a realidade que esta pessoa vive, pois ela depende então de uma viva esperança. Ele vai nos falar que o que chora é bem-aventurado, pois tem a expectativa, não, a esperança de ser consolado, a certeza de que será consolado. Triste é aquele que chora sem ter consolo, sem ter esperança. Triste é aquele que anseia por justiça, com fome e sede, mas não terá a sua justiça satisfeita. Sabe, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são mais do que vencedores, pois eles entendem que todas as coisas que nos cercam, por mais opressoras que sejam, não podem mover o nosso coração. O nosso coração não depende das coisas que vemos, mas da viva esperança que confessamos em Cristo Jesus. Por isso é possível ser mais do que feliz diante das calúnias, da difamação, da perseguição. É possível ser feliz experimentando situações ruins, porque temos uma convicção em Cristo Jesus. Tudo isso é passageiro. As coisas do mundo aqui, as circunstâncias, não podem atrapalhar o nosso estado de contentamento de espírito. Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o segredo para isso? Ele sabia ser contente em qualquer circunstância, pois ele entendia que as circunstâncias passam, mas a esperança que temos em Cristo Jesus é para todo sempre. O Senhor Jesus, então, prossegue ensinando os seus discípulos ali naquele monte, e agora ele começa a falar sobre a diferença que um seguidor de Cristo precisa fazer no mundo. Leia comigo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos perder a nossa utilidade nesse mundo.
Se perdermos a nossa utilidade neste mundo, não serviremos para nada, de acordo com Cristo Jesus. E a inutilidade do cristão é justamente quando ele foge do seu propósito. Nós estamos aqui, sim, para dar sabor, para ser marcante nesse mundo. Estamos aqui para ser a luz deste mundo. E Cristo Jesus fala que quando alguém acende uma luz, ninguém acende e coloca debaixo de uma vasilha, porque assim você estaria ocultando a luz, mas coloca no lugar alto para iluminar todo o ambiente. Ele diz que não tem como esconder uma cidade que foi construída no alto, que está toda acesa. Sabe, Cristo Jesus nos desafia a sermos a diferença nesse mundo. O texto que nós lemos, o convite é ser luz justamente para que possam ver as nossas boas obras, as nossas boas ações. Sabe, o cristão precisa dar bom testemunho neste mundo. Cristo Jesus avança e diz que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. E ele começa então agora uma métrica que diz respeito a tudo aquilo que eles ouviam falar e aquilo que Cristo Jesus tem a acrescentar. O que a lei nos dizia com relação ao homicídio é que não deveríamos matar, mas qualquer um que tivesse ira, raiva e xingasse o seu próximo, segundo Cristo Jesus, já estava infringindo este mandamento. A lei falava com relação ao adultério que nós não deveríamos cobiçar a mulher do próximo, mas Cristo Jesus vai nos falar que até mesmo olhar com intenções impuras já estaríamos cometendo adultério. Ele vai nos ensinar que a lei mosaica afirmava que para o divórcio bastava dar carta de repúdio para a esposa. Mas Cristo Jesus nos diz que se divorciarmos, exceto por imoralidade sexual, estamos fazendo daquela mulher uma adúltera. A lei falava sobre olho por olho, dente por dente, mas Cristo Jesus vai nos ensinar a dar a outra face. A lei nos falava sobre amar o nosso próximo, mas Cristo Jesus nos ensina a amarmos os nossos inimigos. Sabe, Cristo Jesus expande toda a letra da lei. E ele vem trazer uma métrica muito simples. O que importa diante do reino não é apenas a nossa ação, mas a intencionalidade do nosso coração. Por mais que você nunca tenha matado alguém, mas em seu coração você tenha raiva, rancor, ódio, você tenha matado esta pessoa no seu coração, você já cometeu tal ato. Você pode nunca ter tido a possibilidade de adulterar, mas se o teu coração está cheio de imoralidade, de pensamentos ruins a respeito das mulheres que te cercam, você já é um adúltero. Ele prova que a lei só veio escancarar a dureza do nosso coração. Eu e você não deveríamos estar atentos simplesmente a tudo aquilo que fazemos, mas acima de tudo, aquilo que nós pensamos e ao nosso coração. Porque esse coração é enganoso. E se eu e você ficarmos nutrindo tudo aquilo que é mal, que é perverso, nunca iremos ter realmente a mentalidade do reino. O Sermão do Monte veio para trazer novos paradigmas. Aquela população que se achava doutor da lei, os fariseus, os escribas que ali estavam, ouvindo tudo isso, essa expansão de entendimento, é um rigor ainda maior. Cristo Jesus trouxe um rigor maior com relação à lei, mas ao mesmo tempo ele nos trouxe a graça. Ele nos fez entender que a letra da lei, ela mata, mas que o Espírito traz graça e nos faz transcender tudo isso. Que eu e você não venhamos a viver uma vida pautado no certo, no errado, na conduta, mas que sejamos de coração limpo, de mãos limpas diante do Senhor. Que não haja intencionalidade maligna em nosso coração. Vamos orar ao Pai? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta noite, por esta palavra. Te agradecemos porque em Ti nós somos mais do que felizes, mais do que vencedores, mesmo diante das adversidades. Nos ensina, Pai, a sermos verdadeiramente sal e luz do mundo. Nos ensina, Pai, a transcender a letra da lei e viver pela Tua graça, por amor a este Evangelho. Que em nosso coração não exista pensamentos malignos, intenções malignas, mas que possamos Te honrar não apenas com a nossa conduta, mas com o nosso coração. Que o nosso coração, Pai, não venha nos condenar. Que eu e os Teus servos que nos acompanham aqui possamos Te servir com mãos limpas e coração puro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até lá!